Ok, então continuando aqui com o nosso curso, agora a gente vai estudar a parte de subtração com esses exercícios aqui, A, B, C, D, E e F. E a dica que eu dou a você é a seguinte: dê uma pausa nesse vídeo, pegue um papel e caneta e tente resolver essas questões você mesmo, sozinho ou sozinha. Depois você vem para cá para ver a solução. Então vamos agora à solução. Eu vou deixar aqui umas observações para você. Quando estamos fazendo subtrações, a gente tem que prestar atenção em qual valor a gente está subtraindo do valor inicial, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, 10 menos 9. 10 ele é maior que 9? Sim. Então aqui a gente não vai ter problema. Isso aqui é um número natural. Entretanto, nessa letra D aqui, ó, se eu pegar 448 menos 500, eu não vou cair dentro do conjunto dos números naturais. A gente já estudou isso. 448 é um número menor que 500. Então, essa subtração vai dar um número negativo. Aí, independentemente do nosso processo, a gente vai começar a idealizar aqui os nossos conceitos de subtrações. Então, vamos começar com a letra A. Eu vou pegar aqui 10 menos 9. Então, a gente vai botar um menos e o 9 vai ficar aqui, ó, na unidade das unidades, né? Vai ficar na parte das unidades, o 9 embaixo. E aqui eu tenho um zero. Iremos utilizar a mesma ideia que usamos para a soma. Então, eu vou fazer, nesse caso, o seguinte. Quando eu tenho aqui, ó, um zero e aqui eu tenho um 9, isso daqui eu enxergo como se fosse um 10. Isso aqui eu enxergo como se ele tivesse um 10, porque o zero não dá para eu subtrair de zero, né? Um 9, por exemplo. Então, eu imagino como se aqui tivesse um 10. Tudo bem, então, de 10 menos 9, eu tenho 1. Então, vem um 1 aqui. E o 1 que estava aqui imaginário, que eu imaginei como se tivesse um 10, ele precisa sair daqui, ele precisa ser compensado. E ele vai e cai para cá. Ó. Ele cai para cá, esse 1, e agora eu faço o 1 menos 1 dá 0. É assim que eu faço o processo de subtração. Veja como é interessante. Tem um pouco mais de dificuldade, né? Tem um pouco mais de conceito aqui que a gente, quando tem um zero, a gente vai precisar imaginar como se fosse um 10. E vamos subtrair esse valor da unidade. Entretanto, não necessariamente só precisa ter, por exemplo, um número aqui como se fosse um zero, mas pode ser uma coisa como essa, ó, 12 menos 9 aqui, ó, por exemplo. Se eu pegar 12 menos 9, veja que esse 2 aqui, ele não vai poder ser subtraído desse 9. Então, para eu subtrair esse 2 desse 9, eu imagino como se aqui fosse 12. Imagino como se aqui fosse 12. Então, eu vou fazer 12 menos 9, eu tenho quanto? Eu tenho 3. Esse 3 vem para cá. Esse 1 que estava aqui em cima, ele cai aqui para baixo. E agora eu faço 1 menos 1 dá 0. Vamos fazer só mais outro exercício para fixar esse conhecimento. Vou botar aqui, ó, 33 menos 7. Vou botar 0,7, né, que é o menos. Aqui é o menos também. Então, eu vou fazer agora 33 menos 7. 3 dá para subtrair de 7? Não dá. 3 não dá para subtrair de 7. Então, eu imagino como se aqui tivesse um 1. Então, aqui é 13 menos 7. 13 menos 7 é quanto? 13 menos 7 é a mesma coisa que 6. Não é verdade? Então, aqui vem o 6. E esse 1 que está aqui, ó, em cima, ele precisa cair para cá para ser compensado. Então, é 1 para 3, né? Ou seja, 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Então, acontece que eu fico aqui com 26 como sendo o meu resultado. Veja que interessante. Então, 26, né? Para eu tirar a prova dos 9, eu boto 26 mais 7. Isso tem que ser igual a 33, em outras palavras. Veja que uma subtração, ela se transformou numa soma, né? Aqui nesse processo. Se eu pegar 26, somar mais 7, eu tenho 33. Está observando aí? Em outras palavras, 26 é igual a 33 menos 7. Eu peguei esse 7 aqui, ó, passou para o outro lado. E quando a gente muda no sinal da igualdade, isso aqui de equações, quando a gente muda um número que está antes da igualdade aqui, antes desse sinal, e vai para o outro lado, ele muda de sinal imediatamente. Isso aqui é um conceito que a gente vai estudar com mais calma
mais para frente, mas a gente já sabe que mudou de posição o número com relação ao sinal de igualdade, ele vai ter que mudar. Se tiver positivo, fica negativo, se tiver negativo, fica positivo. Enfim, isso aqui a gente vai estudar com mais cuidado mais para frente, como eu já disse. Voltando para cá, a gente já tem que ter essa ideia em mente, tá entendendo aí? De que quando a gente pega um número, a gente sempre enxerga como se tivesse aqui, ó, um número a mais, um 1. Se for o 3, né, a gente vai enxergar 13. Se for um 2, a gente vai chegar a 12. Isso se esse número for inferior a esse daqui. Se ele for superior, a gente faz a subtração direto. A gente não se preocupa, como por exemplo a letra B aqui, ó, 121 menos 11. Isso aqui é a mesma coisa que um zero aqui, né? Dá no mesmo, menos. Então, 1 para 1, então se eu tiver 1 menos 1, dá 0. 2 menos 1 dá 1. E 1 menos 0 dá 1 normal. Pronto. É isso aí. 1 menos 0 é 1. Então, 110 é a resposta, 110 é a solução. Tá vendo que fácil? Entendeu aí a lógica do negócio? Então, se esse número daqui, ó, se o número daqui que eu estiver subtraindo desse daqui for menor que este, né? Esse número daqui for... em outras palavras, esse número daqui for maior do que esse, eu não preciso colocar esse 1 imaginário, que depois ele cai. Agora, se eu pegar, por exemplo, 121 e subtrair de 33, aí o negócio já muda. Se eu subtrair agora aqui tem um 0, né? Então, vamos pensar assim. Esse 1 não dá para eu subtrair de 3, dá? Eu não posso de 1 tirar 3 assim direto. Então, eu imagino como se aqui tivesse o 1. Então, é 11. Imagina como se aqui tivesse o 11. 11 menos 3 dá quanto? Em 11 menos 3 é a mesma coisa que eu ter 8. Confere? Então, 11 menos 3 eu tenho 8. Esse 1 que estava aqui precisa cair para cá. Então, soma mais 3, né? 1 mais 3 tem o 4. Tudo bem, então eu já guardo esse valor. Aqui são 4. 4, né? Que é 1 mais 3. Só que aqui eu tenho 2. 2 dá para subtrair de 4? Não dá. Então, eu imagino como se aqui também tivesse 1. Então, eu vou subtrair 12 menos 4. 12 menos 4 dá quanto? Dá 8. 12 menos 4 dá 8. Então, esse 1 que está aqui em cima vai cair para cá. E agora eu faço 1 menos 1 dá 0. Não é esse 1 daqui menos esse 1 daqui que caiu, aqui de cima, fica 0. Então, o resultado é 88. Veja que interessante. Aí você vai e diz, como é que eu tiro essa prova para garantir que 88 realmente é o resultado da subtração de 121 menos 33? Eu posso fazer assim, ó. Posso botar 88 mais, agora, somar 33. 88 mais 33. 88 mais 33 é quanto? Então, eu venho para cá. 8 mais 3 dá quanto? Dá 11. Então, fica 1, vai 1 aqui. Aqui eu tenho 9 mais 3. Né? 1 com 8 dá 9, mais 3 eu tenho 12. Ou seja, 121. Tá vendo? Ok, olha o 121 aqui. Então, você vai relacionando assim essas ideias. Quando esse número daqui ele for maior, né, ou esse número de baixo aqui for maior do que esse de cima, então eu tenho que imaginar como se aqui tivesse um 1, para ir fazendo essa subtração e ir batendo as minhas contas. Veja que coisa fácil. Veja que curiosidade é tudo isso, né? A gente consegue relacionar esses processos, essas contas de soma e subtração a partir desse imaginário. A gente só vai acrescentando 1, basicamente. E depois esse 1 que estava aqui em cima, ele precisa cair para cá, para fazer composição do novo valor daqui e ir para cima, fazendo essas combinações, né? A gente já entende tudo isso. Bem legal, né? Essa ideia bem importante. Então, revise isso, anote tudo isso aqui. Faça você aí com calma todos esses exemplos para você ir fixando essas ideias. Então, agora a gente vai para a letra C. Letra C é o quê? 331 menos 55. Menos 55. Então, como é que eu faço? 1 menos 5. Eu posso subtrair de 1, 5? Não. Então, eu imagino, mais uma vez, como se aqui tivesse 1. Então, é 11. 11 menos 5. 11 dá para tirar 5. Então, vai ficar 6. Tudo bem. Agora, esse 1 que está aqui em cima, ele cai e vem para aqui para baixo. Então, ficamos com 1 mais 5, 6. 6, tudo bem. 3 menos 6. Dá para fazer isso? 3 aqui menos 6, porque aqui temos uma subtração. Não dá. Então, eu imagino como se tivesse 1 também. Então, é 13 menos 6. 13 menos 6 dá sim para eu imaginar. 13 menos 6 é quanto? 13 menos 6 é a mesma coisa que 7. Não é isso? 13 menos 6. Ok. Esse 1 que estava aqui em cima, que eu botei para auxiliar,
a minha subtração agora ele vem para aqui para baixo. Então, eu vou fazer 3 aqui, olha. 3 dá para subtrair de 1, tranquilamente. Então, 3 menos 1, 2. Pronto. Essa é a subtração, 276. Olha só, eu tenho certeza que muita gente tenta subtrair números assim e não consegue muito bem. Tem gente que tem dúvida, então é muito cuidado aqui, muita atenção, entenda essa problemática. Só para validar isso, eu vou fazer o quê? Eu vou botar 276 e vou somar do número 55 para ver se é igual a esse número daqui, ó, 331. Então, eu vou botar mais 55, né? Aqui eu estou somando. Então, 5 mais 6 dá quanto? 5 mais 6, 11. Vem 1 para cá. 7 com 1, 8. 8 mais 5, eu tenho 13. Vem 1 para cá. Então, 1 mais 2, 3. Então, 331, ou seja, é exatamente igual a esse valor. Ok, estamos com o valor da subtração correto. Tá entendendo aí como é fácil? Não tem segredo algum, não tem diferença alguma. É simples usar essa regra daqui. Não tem mais do que isso. A matemática ela é fechada. Veja que a matemática tem uma diferença entre simples, complexo e difícil. Eu vou repetir isso algumas outras vezes daqui para o final do curso. A matemática ela é relativamente simples. Ela é bem simples. Aí você diz, eu não acho ela simples, mas ela é simples. Por quê? Porque ela vai dependendo de assuntos linearmente aprendidos e estudados, como eu mostrei para você lá que o Russell falou logo no início do nosso curso. Eu falei lá, a gente precisa de etapas, é gradativo o aprendizado da matemática. Não tem muitas complexidades, não tem muitas ramificações, não tem muitas ranhuras. É algo que se fecha nelas mesmas. Se você for aprendendo os elementos, você vai conseguir entender toda a concepção da matemática. Entretanto, não é tão fácil aprender, ela não é tão fácil, ela é um pouco difícil, porque exige de um pouco de reflexão, de abstração, de assimilar aquele conceito. Então temos uma certa dificuldade dentro da matemática. E contudo, só para refletir aqui, ela não é complexa, né? Ela não é complexa porque ela é simples. Algo que é simples é o contrário de complexo. Tá entendendo aí? Só para a gente fazer aqui uma discussão filosófica do contexto. O que é algo complexo? Para a gente só imaginar aqui e fazer um paralelo. Por exemplo, pode ser história. Estudar um assunto histórico, estudar um evento histórico, um fenômeno histórico é algo complexo que vai depender da cultura, vai depender da data, né, da época que aquilo aconteceu, vai depender de vários tipos de dados antropológicos, sociais, culturais, econômicos, políticos, financeiros. São muitas complexidades que vão envolver fenômenos históricos. Em contrapartida, é um fenômeno matemático, um problema matemático, a gente já tem menos variáveis, menos complicações, e por causa disso a gente vai pagar o preço da dificuldade, em detrimento à complexidade. Tá entendendo aí? Vai refletindo, vai interpretando essas coisas. Então a gente vai parar aqui pela letra C, vou deixar para você a letra D e E, que serão resolvidas no próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Tudo ok? Aguardo você no próximo vídeo.